devagar, né? Porque senão... Então, como eu disse, tem os termos essenciais, sujeito e predicado, e nós temos os termos integrantes. Que os termos integrantes são aqueles que são necessários na frase, mas que eles não são essenciais. Eles são necessários no sentido de, eles vão completar o sentido de um dos termos essenciais. Então, o que seriam termos integrantes? O objeto direto, o objeto indireto, o complemento nominal e o agente da passiva, certo? Objeto direto e indireto relacionado com o verbo, que é o que nós vamos ver hoje. Complemento nominal e agente da passiva relacionado ao sujeito, que é o que nós vamos ver em um outro momento, certo? Até aí, tudo bem? Sim. Pronto. Então, os termos acessórios, que é o que vem a seguir, são aqueles termos que eles existem nas orações para dar informações a mais, mas que eles não são necessários. A gente, se retirá-los, não vai fazer diferença no sentido geral da frase, certo? É claro que eles têm o papel de acrescentar uma informação a mais, de detalhar melhor, mas que se você retirá-los em algum momento, isso não vai prejudicar o sentido global da frase, vamos dizer assim. Então, seriam eles os adjuntos adnominais, os adjuntos adverbiais, aposto, e aí eu também colocaria o vocativo, que não aparece aí, certo? Então, o que é que nós vamos ver hoje? O adjunto adverbial, porque ele está relacionado diretamente ao verbo. Então, hoje a gente só vai tratar daquilo que tem a ver com o verbo. O predicado, o objeto direto e indireto, e o adjunto adverbial. Tudo bem? Sim. Ok, então vamos continuando. Antes de nós começarmos a ir diretamente no predicado, é preciso a gente lembrar aquela noção de verbos que a gente estudou no segundo ano, certo? A distinção entre os verbos. Então, os verbos existem os verbos de ligação, e os verbos que são chamados nocionais, que são os verbos de ação. Os verbos de ligação são aqueles que não têm a capacidade de expressar uma ação sozinho. Eles servem apenas como uma ponte entre uma coisa e outra, geralmente entre o sujeito e o que se diz dele, vamos dizer assim. Ele serve de ponte, mas ele não tem a capacidade de te dar uma noção de ação. Já os nocionais são aqueles que indicam ação, ou seja, somente o verbo você é capaz de associar alguma coisa a ele. Então, só a palavra que tiver lá, só o verbo, você consegue atribuir um sentido, indicar uma ação correspondente àquela palavra. Tem aí algum problema? Não. Pronto. Então, os verbos nocionais, que são os verbos de ações, eles são divididos entre intransitivos e transitivos. Os intransitivos são aqueles que são capazes de transmitir a informação completa. Eu não vou precisar colocar nenhum tipo de complemento para que você entenda o que eu quis dizer. Então, seria exemplos disso. Nascer, morrer, são ações concretas e completas, certo? Quando você vai para os verbos que são transitivos, significa que sempre que você colocá-los em uma frase, vai ser necessário você acrescentar algo a mais para que a informação seja completamente compreendida. Então, essa informação, ela pode ser um objeto direto, se o verbo for transitivo direto. Ela pode ser um objeto indireto se o verbo for transitivo indireto, e pode ser também os dois ao mesmo tempo, se o verbo pedir dois complementos diferentes. Compreendido essa parte? Sim. Pronto. Vocês almoçaram, parece que estão com fome. Tô com fome. Fome não, mas não tem. Depois do almoço dá sono, tia. Sei. Então agora nós vamos realmente começar no assunto que é deste capítulo, né? Que é o capítulo 17 do livro de vocês. Então nós vamos adentrar no universo do predicado. Então o que é um predicado? É uma declaração que você faz do sujeito. Para que haja um predicado, obrigatoriamente tem que haver um verbo, certo? Esse verbo tem que ser ou um verbo significativo, que pode ser um verbo transitivo direto, intransitivo, transitivo direto e indireto, ou transitivo indireto. Como tem aí
quadrinho que vocês estão vendo, certo? Aí, quando você vai... Deixa eu só aceitar aqui quem é que tá entrando. Quando você vai para a parte de... Quando tem algum desses tipos de verbo, sejam eles aí que estão aí nesse primeiro quadrinho que tem aí várias siglas, você vai ter o que chamamos de predicado verbal. Porque o que é mais importante naquela oração é o verbo. Então, ele é predicado verbal. O do meio aí, que está aparecendo para vocês, é o chamado verbo de ligação. O que é mais importante nesse tipo de frase, com verbo de ligação, é o que se diz do sujeito, que é o chamado predicativo. Então, esse predicado aí é chamado de predicado nominal. E quando você tem as duas coisas, você tem tanto um verbo de ação, quanto você tem um predicativo, algo sendo dito do sujeito. Aí você tem o predicado chamado de verbo nominal, cujo núcleo vai ser um verbo de ação e um predicativo. Que esse predicativo tanto pode ser alguma coisa que eu digo do sujeito, ou alguma coisa que eu digo do objeto que completa o sentido do verbo. Compreenderam essa parte? Sim. Não ficou nenhuma dúvida? Você pode explicar de novo? Qual parte, Mayara? Essa do verbo de ligação que a senhora estava explicando. Pronto. O verbo de ligação são aqueles verbos, por exemplo, ser, estar, permanecer, aparecer. São verbos que quando você fala, você não consegue associar a nenhuma ação concreta. A nada assim que do dia a dia, nada do mundo, você não consegue associá-lo. Ele é apenas uma ponte entre o que eu vou dizer, o que eu disse lá, entre o meu sujeito e o que eu vou dizer dele. Então, a função dele é só ligar uma coisa a outra. Por isso que ele é chamado de verbo de ligação. Ficou claro? Agora sim. Pronto. Então, podemos continuar, né? Sim. Pronto. Então, entendida essa parte, aqui vocês têm um exemplo. Ó. Nessa primeira frase, limpei o gelo de minha máscara de oxigênio, você tem um predicado verbal, porque a principal informação aí está contida no próprio verbo, que é um verbo de ação, certo? Que é o núcleo total aí da oração, o núcleo é esse verbo. Quando você vem para o segundo exemplo aí, guerra é absurdo, você tem aí no meio um verbo de ligação, que é a primeira dica para você saber que tipo de predicado tem aí. Se você se deparar com esses verbos ser, estar, permanecer, aparecer, dentro de uma oração, 100% de certeza como vai ser um predicado nominal, certo? Então, é isso. Aí, Mayara, está exemplificando aquilo que eu disse. Eu tenho o sujeito da frase, que é guerra, e depois do verbo eu tenho uma qualidade, uma característica sendo atribuída à guerra. Então, isso é o que a gente chama de papel do verbo de ligação, fazer esse papel de ponte entre o sujeito e o que eu disse dele. Então, o aí no meio é chamado de verbo de ligação e o que eu disse do sujeito é chamado de predicativo do sujeito. Isso vocês lembrem desses nomes, porque esses nomes a gente está estudando a parte de sintaxe. Então, por exemplo, absurdo, na nossa gramática normativa, seria classificada como o quê? Ai? Hein, gente? Se eu tivesse que dizer isso aí é um substantivo, é um adjetivo, é o quê? Adjetivo. Pronto. Então, aquilo que eu conheço como adjetivo, lá na gramática, quando a gente está estudando classe de palavras, aqui, quando eu estou estudando predicados, eu vou chamar de predicativo do sujeito. Compreenderam? Aí só mudou de nome. Então, o que é que pode ser o núcleo de um predicado nominal? Pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo, pode ser uma locução adjetiva ou pode ser uma locução pronominal, certo? Que faz esse papel aí de qualificar o sujeito, de caracterizar o sujeito. Ok? Ficou alguma dúvida nos dois primeiros?
Não. Não? Pronto. Aí aqui embaixo, nesse quadrinho azul, vocês têm os exemplos das duas maneiras em que pode acontecer um predicado verbo nominal. Ou seja, um predicado que ele tem 2 núcleos, ok? E aí você tem o primeiro, quem fez as montanhas brilhantes? Aí prestem atenção que tem duas coisas aí destacadas. Eu tenho um predicado verbal, que está aí baseado no verbo fazer, certo? Só que aí no verbo fez, ele está no sentido de ação, que ele também pode funcionar como verbo de ligação, certo? E você tem a palavra brilhantes lá na frente. Aí você vai observar duas coisas. Brilhantes está se referindo a quem? Hein? As montanhas. As montanhas. As Ok. montanhas. E qual é o papel de montanhas nessa frase? Ela é meu sujeito ou ela é meu objeto? Objeto. 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 Porque completa o sentido de qual das palavras aí? Feito. Qual a pergunta, tio? Como é? É o seguinte. Vamos dizer o seguinte. Eu comecei a falar a frase e eu parei assim. Eu só disse, quem fez? Qual era a pergunta que você iria me fazer na sequência? O quê? O quê? Qual é a palavra que responde a essa pergunta na frase? As montanhas. As montanhas. Então, é isso que está sendo exemplificado aí. Então, esse verbo fez é o verbo chamado verbo transitivo direto, que ele precisa de um complemento. Esse complemento aí, no caso, as montanhas, é um objeto direto, certo? Aí, lá na frente, eu tenho uma qualidade, uma característica, né? E aí, eu vou observar, essa característica, ela pertence ao meu objeto na frase ou ao meu sujeito? Ao objeto. Ao objeto. Por isso que aí embaixo vocês estão vendo predicativo do objeto e não do sujeito. Ok? Certo. A segunda construção, Pedro saiu contente. Então, observem, por exemplo, quando eu digo Pedro saiu, o exemplo do verbo sair, ele é um verbo intransitivo. Significa que ele tem um sentido completo. Quando você coloca alguma coisa depois desse tipo de verbo, é informação extra, são aqueles chamados adjuntos. Lembra que eu falei lá no início? Então, eu tenho aí, saiu é um verbo de significado forte. Então, eu já sei que eu tenho um verbo de ação. Então, aí eu já teria um predicado verbal. Na sequência da frase, eu consigo identificar um outro pedaço que também está relacionado com algo que já foi mencionado antes. No caso, contente. E aí, eu vou de novo fazer aquela análise. Contente se refere ao meu verbo ou ao meu sujeito? Ao sujeito. Ao sujeito. Por isso que aí é chamado de predicativo do sujeito. Então, as duas maneiras de haver um predicado verbo nominal são essas. Eu tenho um predicado em que tem um verbo de ação, que é um verbo forte, é um verbo significativo, e eu tenho, na sequência, um predicativo, que pode ser tanto um predicativo do objeto, como pode ser também um predicativo do sujeito. Ficou claro? Sim. Pronto. Todo mundo entendeu ou tem algum com dúvida ainda? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, certo? Então, pronto. Devo supor que podemos continuar, né? Aqui, pessoal, eu tenho Aqui é uma parte. Lá no livro de vocês, se quem tiver o livro em casa depois pode dar uma olhada, que é tipo assim, é uma informação que é importante vocês saberem, mas que ela não está diretamente relacionada com o predicado em si. Ela é algo mais geral. Vocês lembram que a gente estudou os verbos impessoais, não lembram? Acho que antes de eu entrar de licença, a gente começou a vê-los lá no segundo ano, os verbos impessoais. E dentro dos verbos impessoais, um deles pode ser o verbo ser, né? E aí o verbo ser, ele é um verbo assim, ele é um verbo muito difícil de você
trabalhar com ele, porque ele pode ser 1001 coisa. Então, nessa parte aqui específica dessa observação, é como você vai fazer a concordância desse verbo ser. O verbo que eu tiver no predicado, no meu predicado, for o verbo ser. Como é que eu faço a concordância dele com o que vem depois dele, que é os predicativos? E aí você tem umas regrinhas que você vai seguir. Vocês estão fazendo anotações? Sim. Sim. Pronto. Sim. A primeira regra. Quando eu tenho o verbo ser, que fica entre um sujeito singular e um predicativo no plural, a concordância deve ser feita com... Com quem vocês acham? Eu concordo com o sujeito ou com o que está depois dele? Hein? O que vocês acham? Um sujeito. Por que vocês acham isso? Hein? Sim, sei não. Faz sentido pra mim concordar com o sujeito. Faz sentido. Faz sentido porque essa é a regra geral. Qual é a regra geral da nossa gramática? Tudo deve concordar com o sujeito, inclusive os verbos. Só que nós estamos estudando uma particularidade, o verbo ser especificamente. Então, o verbo ser, quando ele está... O sujeito, o meu, é uma palavra no singular. É um sujeito singular. Mas o que vem depois dele está no plural. Então, nesse caso, o meu verbo vai concordar com o que vem depois dele. Ou seja, vai ficar também no plural. Então, quem estiver anotando para facilitar, sujeito singular mais predicativo no plural, o verbo ser fica no plural. Pronto, anotaram? Você pode repetir de novo? Sujeito singular, nome no singular. Sujeito mais predicativo no plural é igual a um verbo no plural. Pronto. Pronto. Segundo caso, se o meu sujeito for um pronome, especificamente um pronome demonstrativo, do tipo tudo, isso, isto, aquilo. Por exemplo, o meu predicado for uma palavra também no plural. Nesse caso, do mesmo jeito que no anterior, o verbo também deve ficar no plural. Embora, vamos deixar aí essa daí em aberto. Vamos dizer que nessa situação, os dois tipos de concordância são aceitos. Isso porque algumas gramáticas elas regem que a concordância deve ser feita com o nome plural, ou seja, com o predicativo. Mas tem outras que já abrem uma exceção e dizem que a concordância pode ser feita também com o pronome. Então o verbo ficaria no singular. Então vamos dizer, na regra B, se o sujeito for um pronome demonstrativo, o verbo ser pode concordar tanto com o pronome quanto com o predicativo. Pronto. Assim acho que fica melhor para vocês. Anotaram? Podemos seguir. Lembrem-se que eu não estou vendo, né? Respondam aí se a gente pode conseguir. Pode passar para o próximo, se anotaram tudo. Daiane, a senhora vai disponibilizar esse slide pra gente? Pretendo. Eu vou ver aí como é que eu vou organizar para quem não pode participar por causa da internet e outras coisas. Eu vou ver como é que eu vou organizar. Aí, dependendo de como eu conseguir, eu vou disponibilizar o material, certo?
Tá bom. Tia, a senhora já descobriu se tem como gravar por aqui pra ficar salvo? Rapaz, eu tô testando um jeito hoje. Vamos descobrir mais tarde se tem ou não. Tá Sei se bom. vai prestar, mas nós estamos testando, né? Pronto. Terceiro caso. Quando o predicativo é um pronome pessoal. Então, lembrar de quais são os pronomes pessoais? Eu, Nós. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Pronto. Então, estão bem de pronome, estão lembrando. Então, quando eu tenho um predicativo que é formado por um pronome pessoal, como é que deve ficar o verbo ser? Aí a regra não tem exceção, é a mesma. Deve concordar com o pronome, certo? Então, você tem aí no exemplo, naquele ano o assessor da direção fui eu. O fui aí concordando com o eu. Do mesmo jeito, o B, o atleta és tu. No C, o ganhador do prêmio seremos nós. Então, você pode até estranhar, porque aqui o meu sujeito está no singular. Mas, Tanto faz ser do caso reto como do caso oblíquo. A regra não muda. Não. Nós estamos tratando Tá, só ok. do caso do pronome pessoal, do caso reto. Somente nessa situação, certo? Davi, só complementando a sua pergunta lá, os pronomes pessoais do caso oblíquo, eles se enquadrariam em outro tipo de classificação, que a gente vai ver lá na frente, que é na parte de colocação pronominal, certo? Por isso que aqui vamos deixar bem... Ai, meu Deus. Por isso que aqui vamos deixar que são os pronomes pessoais do caso reto. Ok? Compreendeu, Davi? Sim. E aí, vamos dizer, na quarta regra, quando o meu predicativo é um nome que se refere a pessoas. E aí, então, a concordância é feita com esse predicativo. Se ele estiver no singular, o verbo fica no singular. Se ele estiver no plural, o verbo fica no plural. E aí vocês têm os exemplos que vocês podem observar, ok? Até aí algum problema? não. Deu para ouvir tudo mesmo com barulho? Sim. Ok. Aqui, Um pessoal. bocado. Hã? Deu pra ouvir um bocado. É, mas aí é aquelas situações, né? Quando não é uma bomba, é um carro de som, é uma moto, tá uma beleza aqui hoje. Aí, pessoal, olha, então só repetindo. Se o meu predicativo for formado por um pronome pessoal do caso reto, o verbo vai concordar com esse pronome, certo? Se for um predicativo que se refere a pessoas, o verbo vai concordar com esse predicativo. Não, e aí ele vai adquirir a forma singular ou plural dependendo da palavra, ok? Próxima parte é assim. Isso aqui vocês até que já viram, que é aquela parte que a gente viu quando a gente falou do verbo ser como impessoal, certo? Que é aquela parte que fala sobre como é que é a concordância do verbo ser com distâncias. E aí tem, vai concordar com a distância. Distâncias no plural, verbo no plural. Distâncias no singular, verbo no singular. Quando vamos dizer assim, eu tenho na frase algo que faz referência a tempo. Com que é que o verbo ser vai concordar? Com o núcleo desse adjunto adverbial de tempo. Então, se o núcleo for singular, o verbo vai ficar no singular. Se o núcleo for no plural, o verbo vai ficar no plural. E aí você tem um exemplo que deixa isso bem claro. Eu tenho a primeira frase que diz assim, é dia 13 de julho, certo? É dia 13 de julho, qual é o núcleo dessa frase? A palavra dia. Por isso que o verbo está aí no singular,
É. Agora, quando eu tenho a frase de baixo, que é a sequência, são 13 de julho, eu tirei o dia. Então, a concordância já vai ser feita diretamente com o 13, que é um número que indica plural. Ficou compreendida essa parte? Sim. Pronto. A próxima. Quando as expressões indicam peso, medida ou quantidade, significa dizer que elas são invariáveis, ou seja, o verbo não se altera, permanece no singular. Não importa a quantidade. E aí, na última, você tem a partícula expletiva, que é isso? Aquelas expressões, né, que você usa, por exemplo, é que. O é que é invariável. Não importa se o sujeito é alguém no singular ou se é alguém no plural, o é que sempre vai aparecer é que. Então, você tem o exemplo. Eu é que fiz o bolo ou nós é que fizemos o bolo. Isso aí é até fácil de compreender, né? Até sonoramente, não dá problema. Você consegue identificar facilmente que está adequado. Não é assim? É. Pronto. Alguma dúvida até aí, pessoal? Tem alguma dúvida? Por mim não, tia, pode continuar. Por mim, né? Então, nós saímos um pouco daquela parte do predicado, certo? Então, a parte do predicado, ela tratava daquilo. Predicado verbal, predicado verbo nominal e predicado nominal. E da concordância do verbo ser com os predicativos, já que o verbo ser é um dos principais verbos de ligação, certo? Então, a gente terminou aquela parte de predicado. A sequência do conteúdo desse capítulo de vocês é a parte de regência, certo? A regência, ela vai estudar o quê? A dependência, a relação que existe entre o termo regente e o termo regido. Ou seja, aquele que manda e aquele que obedece. No caso especificamente, hoje a gente vai tratar da regência verbal. Então, quem vai ser o termo regente? O verbo. Os termos regidos, todos os elementos da frase que estiverem relacionados a ele. Então, numa regência verbal, qual é a base da regência verbal? Você tem o verbo como termo regente. E esse verbo, às vezes, ele pode precisar de um complemento, que é um complemento verbal. E aí seriam quem? Os objetos. Que pode ser o objeto direto ou o objeto indireto. E ligado também aos verbos, você tem os adjuntos adverbiais. Eles vêm ligados principalmente aos verbos intransitivos, que são aqueles que não precisam de complemento. Então, o adjunto adverbial faz aquele papel de ampliar o sentido da frase, de dar uma informação a mais, ok? Na regência também tem algumas particularidades. Quais são elas? Eu posso ter, por exemplo, um complemento que serve para dois verbos diferentes. Eu posso ter um objeto que é formado por um pronome, que pode ser um pronome relativo, um pronome interrogativo ou um pronome oblíquo. E eu tenho também os verbos transitivos, diretos e indiretos, que são os verbos com dois complementos. Então, a gente vai ver agora passo a passo, cada pedacinho desse detalhado, ok? A maioria de vocês já estudou isso aqui, então eu acredito que a maioria não tem mais tanta dúvida nisso. Então, quando eu digo que o meu verbo é transitivo, significa que ele vai precisar de um complemento. Se esse complemento vier com preposição, trata-se de um objeto indireto. Se ele vier sem preposição, trata-se de um objeto direto. E aí tem aí até essas figurinhas que mostram bem para vocês essa ligação. Então, o verbo transitivo direto, o objeto direto, liga-se diretamente a ele, sem precisar de nada intermediando aí a ligação. Já quando se trata de um objeto indireto, é preciso que haja um elo, uma ponte entre esse objeto e o verbo. Isso é feito pela preposição, que está aí na figurinha de baixo, essa aqui tem um pedacinho amarelo. Ficou claro essa parte?
Sim, tia. Tem como Sim. colocar o slide em tela cheia? Por favor. Eu acho. Deixa eu ver aqui. Melhorou? Eu voltou lá pro Sim, começo, sim. né? Deixa eu pegar aqui onde nós estamos. Tá dando agora para observar? Tá bom agora. Obrigado. Ok. Então, compreendido que existe a base, o objeto direto e o objeto indireto, vamos agora compreender as particularidades. Então, dentro desses objetos, eu posso ter o objeto direto ou indireto pleonástico. E aí, vocês podem lembrar daquela nossa velha figura de linguagem, o pleonasmo, né? Para que serve? Para repetir uma informação já dada. Do mesmo jeito, se eu tiver um objeto direto ou um objeto indireto que é pleonástico, o papel que ele vai fazer dentro da frase é reforçar o sentido de algo já dito antes. Então, por exemplo, eu tenho aí a primeira frase. Aqueles livros eu os comprei na livraria do shopping. Então, eu tenho aí dois elementos que se referem à mesma coisa. Então, aqueles livros completa o sentido de qual palavra aí? Comprei. Comprei. Então, automaticamente, quando você fala no verbo comprar, você já pergunta logo, comprou o quê? Não é assim? Então, esse o que significa que eu preciso de um objeto direto. No caso da frase, aqueles livros. Aí lá na frente eu tenho o pronome os, que retoma de novo aqueles livros. Então, aí esse pronome recebe o nome de objeto direto pleonástico. Porque a função dele é reforçar a função do objeto direto que já foi colocado antes, certo? Só serve para repetir. Repetir, só que usando uma palavra diferente. Até aí, tudo bem? Sim. Sim. Pronto. Na frase de baixo, aos meus apelos não lhes davam ouvidos. Aí você vai lá para o verbo dar. Quando você fala, se você pegar o verbo dar, você sempre vai fazer a ele duas perguntas. Você dá o quê a quem? Não é isso? Então, no caso da frase, o que é que foi dado? Ouvidos, objeto direto. Foi dado a quem? Aos meus apelos, objeto indireto. E aí eu tenho o pronome lhes. E aí o pronome lhes está retomando aos meus apelos, que faz a função de objeto indireto. No caso aí, objeto indireto pleonástico, é como eu vou chamar esse lhes, porque ele repete a mesma função que o objeto indireto da frase. Só que como ele é uma repetição, eu não posso dizer objeto direto. Não, indireto. Ele é um objeto indireto pleonástico, porque eu tenho que deixar bem claro que ele não é o objeto principal. Ele é uma repetição do objeto já citado. Ok? Ok. Pronto, se tiver ficado alguma dúvida nessa parte, vocês perguntem, porque a outra parte, quando mistura assim, ela pode dar um nozinho na cabeça de vocês. Então, se ficou qualquer dúvida, é melhor vocês esclarecerem logo. Sim, eu não entendi. A senhora poderia repetir? Qual a parte que você não entendeu? Essa que a senhora acabou de explicar. Pronto. Pensa o seguinte, eu tenho uma frase, nessa frase eu vou ter um verbo. Esse verbo vai precisar de um complemento, ok? Eu coloquei o complemento na frase, tudo bem? Já fiz o meu papel. Mas vamos dizer que lá na frente eu coloco um pronome que retoma aquele mesmo complemento que eu já havia citado. Então, para esse complemento que retoma um nome já dito antes, ele vai ser batizado como... Aí vai depender, por exemplo, qual é a função dele? Ele é objeto direto ou ele é objeto indireto? Então, se a palavra que estiver sendo retomada for objeto direto na frase, ele vai ser chamado de objeto direto pleonástico. Se for a parte que faz o papel na frase de objeto indireto, ele vai ser chamado de objeto indireto pleonástico. A única coisa que eu quero que vocês entendam é que essa definição, direto ou indireto pleonástico, é somente porque ele se refere a uma palavra, uma parte, uma frase, algo que já foi mencionado antes, mas que foi repetido novamente pelo pronome. E aí, como eu preciso classificá-lo,
Eu não posso dizer simplesmente que ele é um objeto direto, porque o objeto direto, por exemplo, eu já tinha citado antes. Então, eu vou dizer que ele é um objeto direto pleonástico. Aquele que retoma o objeto que já foi mencionado antes. Ficou claro agora? Entendi, tia. Entendeu? Pronto. Então, aí, o pleonástico é só isso. Eu tenho uma palavra que repete outra que já foi citada antes. Então, ela vai ser chamada de objeto direto ou indireto pleonástico. Aí, aqui eu tenho. Qual é a principal característica do objeto direto? Ser ligado diretamente ao verbo, sem o uso de preposição. Mas tem umas situações que são chamadas de objeto direto preposicionado. E aí, você vai lá na frase e você vai ver um objeto que a função dele dentro da frase é de objeto direto do verbo, mas ele vai aparecer com a preposição. E aí, eu vou chamar isso de objeto indireto? Não. Eu vou chamar de objeto direto preposicionado. E aí, vocês vão ver quais são as situações em que isso pode acontecer, certo? Então, vamos lá. Primeiro, para eu ter um objeto direto preposicionado numa frase, eu preciso que algumas condições sejam cumpridas. Qual é a primeira condição? É quando o meu objeto direto for um pronome indefinido. Então, qual é a principal informação que vocês têm que absorver dessa parte? Um objeto direto preposicionado, ele acontece quando a palavra está exercendo na frase a função de objeto direto, mas ela vem antecedida por uma preposição. Aí, observem aí qual é a observação ou a anotação que vocês devem fazer. Esta preposição acompanha o objeto e não faz parte do verbo. Compreenderam? Estão entendendo, pessoal? Tia, Oi. tem como a senhora repetir essa parte? É assim. Quando eu tenho um objeto direto, vou dizer pausadamente para vocês anotarem. É objeto direto preposicionado. Ele acontece quando eu tenho uma palavra que na oração ele faz o papel de objeto direto, mas ele vem antecedido por uma preposição. Então, a principal coisa que vocês devem saber é que a preposição que vem acompanhada desse objeto se refere ao objeto e não ao verbo. Então, basicamente, esse tipo de situação só acontece quando tem casos específicos. Deixa eu só... A principal característica de um objeto direto é ligar-se diretamente ao verbo sem precisar de preposição. Até aí vocês compreenderam, né? Quando eu tenho um verbo que eu tenho na frase lá, o verbo ele é transitivo direto. Ele precisa de um complemento que é um objeto direto. Aí eu coloco esse objeto direto, certo? Só que aí, antes dele, eu coloco uma preposição. E aí, como a função dele dentro da frase é objeto direto, ele vai ser chamado de objeto direto preposicionado. E isso só acontece em situações bem específicas. A principal delas, deixa eu voltar aqui de novo, é o seguinte. Quando o meu objeto direto for um pronome indefinido, tipo, a palavra que faz o papel de objeto de complemento do verbo é um pronome indefinido. Para que não haja distorções no sentido daquela oração, geralmente é colocado uma preposição antes desse pronome para evitar más interpretações do sentido, ok? Então, por exemplo, eu tenho a primeira frase. O barulho atrapalhou. O verbo atrapalhar, você vai se perguntar a ele sempre o quê? O quê? Objeto direto. Então, atrapalhou todos. Se colocar diretamente o pronome, na questão do sentido, pode haver algum problema de interpretação. Então, por isso que coloca a preposição antes. A todos. Até aí, compreenderam? Sim. O segundo caso, quando o substantivo
remete a pessoas. Por exemplo, vocês já viram aquelas frases, rogo a Deus, aquelas frases que fazem pedidos? Então, quando você tem uma frase, uma oração como essa, em que o objeto faz referência a algum tipo de pessoa, no caso aí da frase tem irmão, mas pode ser Deus, pode ser mãe, pai, enfim, vai indicar a existência de uma pessoa. Então, isso também pode acontecer. Eu posso colocar uma preposição antes desse nome, certo? Então, você sempre vai olhar o seguinte. Tem aí o verbo prejudique. Então, a pergunta que você faz ao verbo é o seguinte. Não prejudique quem? Direta. Então, não prejudique quem? O irmão. E aí, colocar aí ao irmão para evitar aquele problema que eu já disse. Alguma má interpretação, alguma questão do sentido. A terceira condição. Quando a expressão, o objeto, faz referência à parte, porção, divisão, metade. Ok? Então, por exemplo, eu tenho o verbo tomar, que está aí no início. Tomamos. Aí você vai lá fazer aquela velha perguntinha ao verbo. Tomamos o quê? O complemento aí, sua bebida. Só que aí, no sentido geral da frase, sua bebida está indicando uma parte, uma porção. E aí, para deixar essa ideia bem claro, colocou-se a preposição antes. Mas isso não altera a classificação do objeto. Ele continua sendo um objeto direto. Só que por haver essa preposição aí, ele vai ser chamado de objeto direto preposicionado. Tudo bem até aí? Sim. Ok. O quarto aí, que é mais específico, para evitar a ambiguidade. Para evitar as duplas, as triplas interpretações, ok? Então, agradeceu quem e o que, né? O verbo agradecer, ele tem dois complementos. Você agradeceu o que? A quem? E aí você tem aí esse papel, certo? Diante de pronomes pessoais oblíquos, tônicos. E essa é uma das mais fáceis de você entender. Quando você estuda pronomes oblíquos, eles são divididos em átonos e tônicos. Os tônicos, obrigatoriamente, têm que aparecer numa frase acompanhado de preposição. Então, se você tem um pronome oblíquo tônico fazendo o papel de objeto direto, obrigatoriamente ele vai receber uma preposição. Por isso que ele vai ser chamado de objeto direto preposicionado. Tudo bem até aí? Se tiver ficado alguma dúvida, vocês perguntem antes da gente passar para o próximo. Por mim, tudo bem. Compreenderam mesmo? Então, é só vocês lembrarem dessas situações. Quando é que eu vou ter um objeto direto chamado de preposicionado? Quando o meu objeto direto for um pronome indefinido, for um substantivo que faz referência à existência de pessoas, for um objeto que indica parte, divisão, porção, quando for alguma coisa que evite ambiguidade e quando o meu objeto for um pronome oblíquo tônico, eu vou ter um objeto direto preposicionado. Somente nessas condições aí, ok? Aqui, pessoal, eu tenho... lembra daquela parte, quando a gente começou a falar de regência, tinha lá particularidades. E aí, uma das particularidades das regências é isso aqui, ó. Pronome oblíquo como complemento do verbo. Quais são as situações, qual é o papel que um pronome pode completar o sentido de um verbo. E aí você tem algumas regras que são básicas. Por exemplo, os pronomes oblíquos tônicos desempenham a função de objetos diretos indiretos ou diretos preposicionados. Eles não podem ser objetos diretos somente. E aí você vai pensar, os oblíquos tônicos são aqueles da família que só podem aparecer com preposição. O min, o ti, né? Esse dali, o lis, aqueles que só aparecem com preposição. Então, eles só podem ser objetos indiretos, ou se forem diretos, terão que ser os diretos preposicionados.
Essa é a regra 1. A regra 2. Quando você tem pronomes oblíquos átonos, e aí quais são eles? Me, te, nos e vos. Aí, esses aí, eles podem ser as duas coisas. Eles podem ser objetos diretos ou eles podem ser objetos indiretos. Isso vai depender única e exclusivamente da transitividade do verbo. Então, você preste atenção na primeira frase. Minha mãe me vendeu. Aí você pega o verbo vender. Quando você fala vender, vender o quê? Objeto direto. Quando você vem para a segunda frase, mamãe me pediu desculpas. Aí você vem para o verbo pedir. Pediu o quê? A quem? Então, pedir o quê? Desculpas, objeto direto. Mas o me está exercendo o papel de quem? Objeto indireto. Ok? Então, vocês observem que é o mesmo pronome, não mudou nada, ele aparece do mesmo jeito. Só que a função dele depende do verbo, do que o verbo precisa. Até aí, tudo bem? Sim. Sim. Pronto. A terceira regra. Os pronomes o, a, os e as, única e exclusivamente serão objetos diretos. Então, se vocês se depararem com alguma questão, com alguma pergunta que afirma que esses pronomes são objetos indiretos, vocês já descartam essa hipótese. Então, o, a, os e as só podem ser objetos diretos, mais nada, ok? Os pronomes li e lhes, que são o seu plural, da mesma forma que o os e o as só podem ser diretos, o lhe e o lhes só podem ser indiretos. E aí é fácil você lembrar. O lhe e o lhes equivalem a quê? A expressãozinha a ele, para ele, ou para eles, ou a eles. Então, ele já automaticamente, na sua construção, ele já tem uma preposição. Por isso que ele só pode ser objeto indireto. Compreendido isso aí? Sim. Ok. Pessoal, essa exemplificação aí, olha, a frase toda era assim: peça a leitura do roteiro ao jovem autor. Aí você tem o verbo pedir, né? Peça o quê? A leitura do roteiro, na função de objeto direto. A quem? Ao jovem ator, na função de objeto indireto. Então, se eu tivesse que substituir alguma dessas partes nessa frase, eu teria que substituir pelo pronome adequado. No caso do segundo exemplo, peça ao jovem ator. O que eu escolhi substituir foi a parte que era objeto direto. Portanto, eu precisei colocar um objeto da família do o, do a, do os ou do as. Ok? Na terceira frase, eu quis substituir a parte que fazia o papel de objeto indireto. Por isso que eu coloquei o lhe, que ele faz esse papel dentro da oração. E aí, se eu vou colocar singular ou plural, vai depender do meu objeto. Se ele for singular, vai ficar no singular o pronome. Se ele for plural, vai ficar no plural. Ficou claro isso? Pessoal, antes da gente continuar, deixa eu dar uma... Vou interromper aqui. Aquele primeiro slide que a senhora mostrou, que era o negocinho dos verbos de ligação e tal. Eu não entendi muito bem, não. Tem como a senhora só explicar o finalzinho dele? Pronto. Aquela parte era só para você... É a noção introdutória para poder iniciar o assunto de predicado. Então, para que você aprenda predicado, você tem que aprender a diferenciar o que são verbos nocionais do que são verbos de ligação. Então, se você tiver verbo de ligação, significa que você vai ter um predicado nominal. Se você tiver um verbo nocional, que é a mesma coisa de um verbo de ação, você vai ter um predicado verbal ou um predicado verbo nominal. Vai depender do que tiver depois desse verbo, ok? Então, aquela parte só falava disso. Então, quando eu tenho o verbo de ligação, eu tenho um predicativo nominal. Quando eu tenho um verbo de ação, um verbo significativo, aí eu tenho, eles podem ser divididos em várias transitividades. Transitivos indiretos, intransitivos, transitivos diretos e indiretos ao mesmo tempo, certo? Era só isso que tinha lá naquela primeira parte. Compreendido? Tá bom, obrigada. Ok.
Já vimos essa parte. Essa parte aqui, ó. Isso aqui no livro de vocês tem algumas... Já tem algumas coisas que... Lá no livro, quem tiver o livro depois pode pegar. Que é a parte de regência e alguns verbos. Por exemplo, como é que eu classifico o verbo tal? Ele vai ser intransitivo, ele vai ser transitivo direto, ele vai ser transitivo direto ou indireto. E aí o que eu tenho para dizer de vocês sobre essa parte de regência é o seguinte. Regência só se aprende quando você vai para dentro da frase. E aí, para exemplificar isso, eu coloquei vários verbos aí, mas eu vou destacar aqui 3. Eu vou destacar aqui o verbo, esse verbo aqui, aspirar. E aí, você vai para o verbo aspirar, por exemplo. Se na frase ele tiver empregado com o sentido de sorver, que é a mesma coisa que absorver, certo? Ele vai ser um verbo transitivo direto. Ou seja, não vai ter preposição. Que é o caso, por exemplo, aspiro o perfume das flores. Agora, se esse aspirar tiver no sentido figurado de desejar, né? Ele vai ser um verbo transitivo indireto. E a preposição exigida por ele é a preposição a. Então, aspiro a uma boa posição. Desejo, eu quero uma boa posição, certo? Então, o fundamental de vocês entenderem dessa parte de regência é que os verbos mudam a regência conforme o contexto da frase. Então, a regência ela está diretamente ligada à parte de semântica, ou seja, à parte de sentido. Por isso que você só aprende um pouco de regência quando você vai para o contexto, quando você vai para o uso do dia a dia mesmo. Porque decorar a regência de verbo, ninguém decora. Tenham logo ciência disso, ok? Aqui outro verbo que eu coloquei aqui, que eu achei que dá para você ter bem uma noção de como o contexto muda o sentido do verbo e, por consequência, sua regência. Assistir. O verbo assistir, ele tem vários sentidos. Por exemplo, assistir no sentido de ver, de presenciar. Quando você assiste a alguma coisa na TV, por exemplo. Ele é um verbo transitivo indireto e precisa da preposição a. Por exemplo, ele assistiu ao espetáculo, ok? Quando você vai para o verbo assistir no sentido de ser direito, de caber, de pertencer, também vai ser transitivo indireto. No caso aí, férias é um direito que assiste a todos, que cabe a todos. Agora tem o assistir também no sentido de morar e residir. E aí ele é intransitivo. E aí você tem essa parte que completa o sentido, o resto, né? Eles assistem, eles residem, tá? Sentido completo. Agora, essa parte que tem em São Paulo, simplesmente é um exemplo de adjunto adverbial de lugar. É aquilo que eu disse. Ele não é essencial, mas ele completa, ele amplia o sentido da oração, ok? Se for o verbo assistir tiver sido usado no sentido de ajudar, de prestar assistência, de socorrer, por exemplo, ele vai ser um verbo transitivo direto, ou seja, sem preposição. Então, observem que muda muito de acordo com a semântica, de acordo com o sentido em que ele foi empregado. E aí depois eu acredito que eu vou disponibilizar esse material e vocês dêem uma olhada nesses outros que eu coloquei aqui. Ficou claro isso aí? Sim. Pronto. Então, entendam, não há uma maneira de eu dizer para vocês, olha, a regência de verbo tal é essa. Não tem como. A regência muda de acordo com a frase, de acordo com o contexto, ok? Aqui, particularidades da regência. Isso aqui é o seguinte, vocês já estudaram que a nossa gramática ela tem uma ordem, a ordem direta. Sujeito, verbo e complementos. Só que eu posso bagunçar essa ordem, eu posso alterar essa ordem. Como eu posso fazer isso? Eu tenho que ter um cuidado para que quando eu alterar a ordem das coisas, eu não altere a regência dos termos. Que aí se eu fizer isso, fica errado. E aí fica uma frase simples que pode exemplificar isso, é a seguinte. O que você mais gosta em mim? Muito comum no nosso dia a dia, né? Só que essa frase, do ponto de vista da regência, da gramática, ela está errada. E aí, por que está errada? Porque o pronome interrogativo que
Está na função do complemento do verbo gostar. E que o verbo gostar, ele é transitivo indireto. Quando você gosta de alguém ou você gosta de alguma coisa. Então, qual seria a maneira correta de fazer esse tipo de pergunta? Do que você mais gosta em mim? Certo? Ficou claro? Ficou. Pronto. Então, só preste atenção nisso. Quando você alterar a ordem da frase, você preste atenção na regência dos termos para você não alterar também. E aqui é só uma observação. Lá tinha nas particularidades que o único objeto pode servir de complemento para dois verbos diferentes. Isso acontece quando os dois verbos têm a mesma regência, certo? Então, eu posso usar um mesmo objeto para completar o sentido dos dois se eles tiverem a mesma regência. Ou seja, forem transitivos diretos ou indiretos, e precisar do mesmo tipo de preposição. E aí, quando você tem, por exemplo, a primeira frase que tem aí, perceba que o objeto indireto da fruta se liga tanto ao objeto comer quanto ao objeto gostar. E está errado. Aí pergunta por quê? Por que essa frase está errada? Vocês estão conseguindo ver aí o slide? Sim. Pronto. Mais ou menos. Tá dando pra ver, não? Aí eu pergunto a vocês, o verbo comer, ele é o quê? Ele é um verbo que ele se enquadraria como um verbo transitivo direto ou indireto? Hein, gente? Lembrem da perguntinha que eu já disse a vocês. Como é que você faz a pergunta ao verbo? É direto? Direto. Comer o quê? Direto. Agora, se eu disser o verbo gostar, ele já é o quê? Direto? Não. Gostar. A pergunta é gostar de quê ou de quem? Indireto. Então, nesse caso, eu não posso colocar um mesmo objeto para os dois. No exemplo no seguinte, comer e saborear são ambos objetos diretos. Então, eu posso colocar um mesmo objeto. E aí, vocês têm alguns outros. Então, particularidades da regência. Qual é a regra que vocês têm que saber? Se o meu verbo, os dois verbos que eu tiver na frase, tiverem a mesma regência, eu posso colocar um mesmo objeto. Se eles tiverem regências diferentes, eu tenho que ter um objeto para cada um deles. Ficou claro? Ficou. Pronto. Então, a regra é só essa. Tem a mesma regência, tem o mesmo tipo de preposição, precisam de um mesmo tipo de complemento, o mesmo objeto serve para os dois. Precisam de objetos diferentes, eu tenho que ter dois complementos diferentes, um para cada verbo, ok? Aí aqui, pessoal, naquela parte que vocês estudaram agora há pouco, tinha lá como colocar um pronome na função de objeto, né? E aí aquela parte tem algumas regras específicas que é o seguinte: eu não posso colocar o pronome em qualquer lugar da frase. Isso obedece a algumas regras. Então, o assunto, colocação pronominal, e anotem isso, viu? Cai muita coisa sobre isso no Enem. Cai muita coisa de colocação pronominal no Enem, porque eles gostam muito de colocar diluída no meio das questões de interpretação as opções que envolvem colocação pronominal. Então, colocação pronominal vai tratar de quê? Da colocação dos pronomes pessoais átonos, se, me, te, aí o e os seus plurais, o lhe e os seus plurais, o nós e o vós, certo? Então, onde é? Eu vou colocar esse pronome antes, no meio ou depois do verbo? E aí a resposta é depende. Por exemplo, se eu colocar antes do verbo, eu tenho a chamada próclise. Isso acontece quando? Quando eu tenho palavras atrativas, que são aquelas palavras que chamam o pronome para perto delas.
E aí vocês têm elas. Quais são elas? Palavras negativas, advérbios, conjunções, pronomes indefinidos, pronomes interrogativos, relativos, demonstrativos. Ou seja, todo tipo de pronome, certo? Preposição em seguida de um verbo no gerúndio, conjunções subordinativas e coordenativas e pronomes relativos. Ok. Tudo isso chama o pronome para aparecer antes do verbo. No caso do pronome no meio do verbo, só tem duas situações, que é a chamada mesóclise. Quando eu tenho os verbos que estão no futuro. Pode ser o futuro do presente ou pode ser o futuro do pretérito. E o outro terceiro caso, ênclise, que é quando eu coloco o pronome depois do meu verbo. E aí, isso só acontece em algumas situações específicas, por exemplo. Quando o verbo inicia a oração ou período, lembra que às vezes vocês colocam, por exemplo, na redação vocês estão escrevendo, até em uma atividade, vocês colocam o pronome, um desses pronomes aqui que está destacado, como a primeira frase, a primeira palavra da frase. Isso não pode. Então, nessa situação, ela tem que aparecer depois do verbo. Quando eu tenho um verbo no infinitivo, também aparece depois. Verbos no imperativo, no gerúndio, quando ele não tem preposição. E quando há uma pausa antes do verbo ou após vírgula. Então, o pronome deve aparecer depois do verbo. Ficou claro isso aí? Sim. Tia Daiane, Oi. eu vou precisar sair agora porque eu tenho um imprevisto. Pode sair da aula? Pode. Beleza. Então, isso aqui, pessoal, vocês vão ver muito. E aqui tem os exemplos. Então, eu coloquei um exemplo de cada uma daquelas que eu citei ali atrás. Quando é que você vai ter próclise? Aí tem um exemplo de cada um e entre parênteses tem a explicação do porquê. Mesóclise e ênclise, do mesmo jeito. E aqui, galera, é a parte do adjunto adverbial que vocês já estão cansados de estudar, que é a mesma coisa do advérbio. Então, eu tenho lá, vamos dizer assim, eu tenho um advérbio numa frase e a função que ele exerce lá, os adjuntos adverbiais têm a mesma função que os advérbios. São exercidos basicamente pelas mesmas palavras. A diferença é que quando você tem um adjunto adverbial, geralmente ele é um conjunto de palavras que remete a determinadas circunstâncias. E aí eu também coloquei aqui para vocês as principais e um exemplo de cada um. Na parte final, vocês têm aqui, é a parte que retoma um pouco das figuras de sintaxe, que vocês já estudam desde o primeiro ano que vocês estudam isso aqui, certo? Então, as figuras de sintaxe, vocês têm aquelas que se referem especificamente e acontecem dentro do contexto da frase. Então, polissíndeto, anacoluto, pleonasmo, hipérbito, zêgona, elipse, tudo isso vocês já estudaram antes. Essa parte aí é só uma espécie de revisão, ok? E aí, pessoal, antes da gente continuar, eu gostaria de pedir a vocês que vocês ligassem a câmera que eu preciso, que eu gostaria que a gente conversasse diretamente, vamos dizer assim, antes da gente ir para a parte final. O que era Hannah, que tinha aqui? Vamos para ali, pronto. Da parte de colocação pronominal, vocês entenderam? Entenderam ou ficou alguma dúvida? Que aquela parte ali era uma parte muito importante. Ela na produção de redação, por exemplo, ela pega muito, porque você colocar o pronome no lugar errado. É o capítulo 17, Joyce. É 17? Acho que é 17. Então, lá, aquela parte, se você trocar o pronome de lugar, você colocar no lugar errado, então ela já perde muito ponto na sua escrita, certo? Nas questões de interpretação, de texto, o lugar onde o pronome aparece também muda muito o sentido da frase, ok? Então, vocês têm que prestar atenção especialmente naquela parte.
Então, do conteúdo de hoje, qual seria a parte assim que vocês têm que ter especial atenção? Na parte dos tipos de predicado, que é fácil de você lembrar. Na parte da colocação pronominal, que é extremamente importante, certo? E prestar atenção um pouquinho na questão da regência